nunca imaginei eu, como médico, tendo que brigar com colegas, brigar com imprensa, brigar com parte da sociedade para poder salvar vidas. Né? Cara, mas assim, e voltando na sua expressiva votação, e aí a gente, falando de alguns colegas que têm um hábito enviesado, outros ideológicos, a gente, graças a Deus, ainda tem a grande maioria no mesmo sentido que você caminha, porque, e não estou defendendo uma classe aqui, mas lembrando que a grande maioria ainda é a favor de que o médico tem independência de usar os tratamentos necessários para salvar a vida, porque Sim. quem está ali na ponta é ele. Se ele não tiver a liberdade de trabalhar com o conhecimento que ele tem ajustado à situação que ele vive, o resultado fatalmente não é o melhor. Exato. Você não pode parametrizar a medicina a um ponto de engessar o médico. É isso que eu falo. E aí, como exemplo para tentar quebrar isso, eles vêm com argumentos esdrúxulos. Tipo, então você pode operar um paciente sem anestesia porque é da sua autonomia. Não, minha querida. Não é da autonomia do médico fazer o paciente sentir dor, né? Então, eles usam esses exemplos exagerados para poder explicar que a autonomia tem que ter um controle. O controle da autonomia quem faz é o Conselho Federal de Medicina, no Brasil. Já existe a regra, né? Não precisa uma coisa muito importante para falar aqui. Não são as sociedades médicas que fazem ou determinam até onde vai o limite da autonomia. Até porque as sociedades médicas no Brasil estão muito longe da ciência, infelizmente. Tá? Elas estão muito longe da ciência. Elas são meras reprodutoras da indústria farmacêutica em várias das sociedades. Nós temos uma ou outra sociedade que é muito séria, né? Mas várias dessas sociedades estão rendidas para a indústria. Olha, com todo respeito, não é crime você trabalhar para a indústria. Pelo contrário. Só que você tem que declarar isso para quem está te ouvindo. Saiu agora uma resolução do CFM que obriga. Essa resolução, ela ainda está fraca. Ela não obriga ainda as sociedades de especialidades a declararem conflito de interesse. Eu tenho como meta no CFM, uma das metas, aperfeiçoar essa resolução para obrigar, sim, as sociedades a declararem seus conflitos de interesse. Porque quando você declara conflito de interesse, não é que tá dizendo que você está comprado, que seu discurso está vendido. Não, você apenas pode estar falando para a pessoa que talvez tenha um viés na sua posição. Sim. Né? Então... Até porque o medicamento, independente de qual seja, ele é checado aqui pela Anvisa, algum órgão fiscalizador, não tem? Então, sem eficácia não vai ser. A Anvisa libera para uso no país e quem regulamenta esse uso, no caso da medicina, é o CFM. Porque a Anvisa, ela vai além de remédio, né? A Anvisa libera até tabaco, né? Por isso que eu falo que, mas isso aqui é da gente. A Anvisa não quer dizer que seja tudo saudável, não. A Anvisa libera cigarro. É verdade. De um suplemento, talvez, não? Né? Então, a Anvisa tem esse papel, que é da vigilância sanitária. Sim. Né? Mas no caso de remédio, uma vez que a Anvisa diz, esse produto dá para usar no Brasil, aí tem que vir a regulamentação. O SUS tem o seu caminho próprio para regulamentar e a iniciativa privada também tem, né? E quem está no particular também tem, né? São vários meios para você ter acesso à medicação. Mas o que eu falo é que a gente não pode interditar o debate sob um falso pretexto de estar defendendo a ciência, porque, eu repito, 90% da prática médica de todo esse pessoal que diz que segue a ciência está baseado em evidência fraca. Qualquer especialidade. Vamos pegar da que mais usa evidência, que é a cardiologia, até as que menos usam evidência, né? Não vou citar aqui para não ofender ninguém. Todas estão nesse bojo aí. Tem especialidade que é quase 100% de tratamento sem evidência robusta. E assim, há limites para o método científico. Como é que eu vou testar uma nova terapia para câncer de pulmão usando um estudo considerado de excelência? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar pacientes com câncer de pulmão, metade vai tomar um placebo e metade vai tomar um remédio novo para experimentar se ele funciona. Tá certo isso? Não dá. Então,
Então, na oncologia, por exemplo, há limitações. A gente aprova medicamentos para oncologia com evidências menos robustas do que aprova para cardiologia, por exemplo, né? Ou para infectologia, né? Então, não é por isso que você vai deixar de usar um remédio oncológico que tem uma evidência moderada, uma evidência tipo 2, 2A, 2B, né? E que se mostrou muito boa, né, para tratar câncer de pulmão, mas ela não tem aquele nível que foi usado na pandemia. Não. Se não tiver um estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, em 3 países diferentes, etc., não serve. Isso é para interditar o debate. A gente não pode deixar isso, porque isso sim é o grande perigo para a medicina. É o médico ser proibido de fazer o que dentro do estudo dele, do caso presente, ele considera o melhor para o paciente. Tem muita verdade vindo à tona agora, né? Essa semana mesmo o Mark Zuckerberg deu uma declaração, né? Que teve interferência brutal ali no Facebook. Todo esse problema de censura na rede e na internet começa com a administração Biden nos Estados Unidos. Biden? Eu só comecei a ser censurado e derrubado no Instagram depois que o Biden tomou posse. E agora a gente sabe que houve uma brutal pressão do governo. Não estou culpando o presidente, mas gente do governo. No sentido de impor essa censura às redes sociais. Algumas aceitaram mais, outras aceitaram menos, né? Mas chama a atenção que o próprio Mark Zuckerberg, deve ser de tanto processo que ele está recebendo agora, né? Diz que se arrependeu de ter feito censura sobre essa temática no Meta, né? Eu só espero agora que ele bote esse arrependimento em prática e tire os filtros que até hoje existem no Instagram e no Facebook com relação a temas como esse. Sim. Eu tive postagem derrubada com um artigo científico publicado em revista de peso internacional. Só por publicar o artigo, a postagem foi derrubada. E eu tenho que ler em jornais de 5ª categoria que eu tive fake news canceladas pela rede social, né? Essa galera das redes sociais, a pressão eu sei que é muito grande. Mas quando você cede ou você contribui com algum tipo de censura, o resultado final é devastador. A gente percebe que tem uma censura forte, principalmente contra as redes sociais. As que não se adequam ao regime são severamente punidas. Mas se você entrega o primeiro grão de arroz para eles... Já era. Eles vão comer todo o resto do saco. Porque aí eles começam a pensar assim, pô, se pode, eu não quero que fala mais isso. É um silêncio, sabe, que cresce em uma escala... Cara, não dá para quantificar isso, mas é um silêncio que não tem como ser recuperado. E pessoas sofrem com isso. A censura, quando você a aceita, ela não tem volta. Ela não só tem. volta quando o censor e o aparelho de censura é desmobilizado. E é o que está acontecendo aqui no Brasil hoje em dia. É o que está acontecendo no Brasil, né? Antigamente começou, é bom para mim porque está prejudicando o candidato que eu não gosto. Só que o censor, ele não vai ficar satisfeito só com isso. Poder não se retroage, ele só vai querer mais poder. Ele vai começar a virar o olho para você. É aquela velha história, né? De que levaram os judeus, eu fiquei calado, levaram os ciganos, eu fiquei calado, levaram os estrangeiros, eu fiquei calado, aí hoje estão batendo na minha porta, né? Exatamente. Eu acredito que isso não vai ter muito... não vai muito além. Já chegou, né? Chega, né? Você já fez, tá bom. Eu acredito que essa história aí do Twitter, tudo é o canto do cisne. Será? Porque ou a gente vai para a Coreia do Norte como um todo, onde é proibido tudo, Sim. ou esse aparelho vai ser desmobilizado. Tem muita gente defendendo. Até o do Twitter aí, o que eu vi de influencer Muito falando... tem que tirar mesmo, passou da hora... Nenhum milionário vai mandar no Brasil, que tem soberania nacional. É foda, Muito né? menos. A narrativa, eu ri assim, de tamanho, me As parece, pessoas falta defendem. de entendimento. Isso tem que ser printado para o futuro. São pessoas que estão ganhando dinheiro com o aparato da censura, de alguma forma.
Mas parte significativa da própria mídia, por exemplo, já está se... Opa, né? Gente que antes não falava nada. Então, você está começando a reverter. Agora, tem uma galera que é comprada, né? Que é vendida, e essa galera vai falar o que precisar para continuar no esquema. E quando cair, vão ser os primeiros a falar, nossa, realmente era um exagero, eu nunca defendi isso. Igual foi no nazismo. Sim. Não, realmente, eu nunca concordei com o que aqueles soldados faziam, achei um absurdo, mas eu fiquei calado, né? Porque sabe como é, né? Iam me matar. Mas durante a guerra, denunciou centenas de vizinhos pro... né? Sim. Uhum. Tem uma história muito legal. Legal no sentido de aprender como a humanidade funciona, né? Mas é triste. E a Renata Barreto, aquela economia, eu gosto muito dela, né, Renata Barreto? Acho que todo mundo tinha que seguir ela. Ela conta isso, que quando o regime comunista caiu na Alemanha Oriental, a Alemanha Oriental era conhecida por ter uma das polícias mais controladoras do mundo, a Stasi, né? Que virou até nome sinônimo, né, de censura, de autoritarismo, de ditadura, né? Todo mundo correu lá os caras tentando queimar arquivo e tal. Todo mundo correu para a sede da Stasi para saber o que a Stasi tinha contra eles. Vamos supor que cai o comunismo aqui no Brasil e todo mundo corre para a sede da Polícia Federal para saber se tem alguma ficha contra mim, né? Uhum. Né? E o que aconteceu? Eles viram que as fichas, né? Praticamente todo mundo na Alemanha era fichado, tipo, 2/3 da Alemanha era fichado. E o que chocou eles é que os alemães são muito bons em registro, né? Sempre foram. Eles registram tudo direitinho. Eles viram que, nas fichas, que os denunciantes eram o pai, a mãe, Uhum. o irmão, o empregado, o empregador, o melhor amigo. Todos eles citados aí, dia, hora, relato, né? E isso chocou muito a sociedade alemã, né? Será que é o medo que faz isso com a pessoa? Cara, medo, sim, caráter também.